Gravando, vá lá. Tá, bom dia pessoal. Como o Davi informou aí, seria eu e o Emerson. Durante a semana, o Emerson e eu, a gente conversou um pouco e a gente achou até fazia mais sentido para o que a gente está pesquisando eu apresentar primeiro, então já tomei aqui a liberdade de iniciar, tá? Assim, o nosso grupo, obviamente, é sobre tem como tema principal, né, central a Covid, mas o que eu pretendo fazer, meu objetivo de trabalho é justamente tentar compreender a dinâmica da Covid no Brasil e como seria isso, né? Eu entendo que a Covid não é um único fator, né? Não é o vírus pelo vírus somente, né? Ela não varia por si só, e tanto no Brasil quanto em qualquer país. Ela também tem reflexos, né, de outros fatores, como, por exemplo, fatores sociais, individuais, ambientais e medidas de controle que podem ser adotadas, né? Seja a nível municipal, então talvez, sei lá, um bairro, ou estadual, ou a nível federal, né? Então, qual é a minha ideia? A minha ideia é justamente tentar entender, tentar me estender em esses diversos fatores, né? E tentar entender como eu posso, tendo o Brasil como alvo nesse instante, poder, por exemplo, replicar esse problema para outros cantos, no caso, outros países, né? Então, esse é o meu objetivo de trabalho. E como eu disse, além desses fatores, a gente pode entender que a dinâmica da epidemia, no caso no Brasil, ele também é afetado por algumas diferenças, como, por exemplo, as diferenças culturais, que aqui a gente pode entender como hábitos da comunidade, ou então os ambientes de lazer, porque apesar de existirem ambientes de lazer, existem comunidades que têm um hábito de frequentar lazeres diferentes, né? Ou de ter um lazer diferente do outro, da outra comunidade. De maneira similar também tem a diferença estrutural do sistema de saúde, que ela não é distribuída no Brasil de forma homogênea. E também tem aqueles casos de, por exemplo, hospitais metropolitanos, né, que atendem mais de não apenas uma única cidade, mas um conjunto de municípios aí. E eu penso que a ideia é tentar entender quais os principais pontos, inclusive socioeconômicos e culturais, que podem influenciar nisso, quais são as similaridades. Só que o problema é o que seria similaridade aqui, né? Qual é um grande problema entender. Tá, eu pretendo fazer isso no Brasil, mas a partir de qual é o limiar que eu vou utilizar para outros países que de fato se caracterizam como similaridade, né? Então, a minha ideia é usar modelos já tradicionais que vêm sendo trabalhados, né? Como, por exemplo, o ARIMA, como os modelos de compartimento SR, né? E suas variações, além de também de redes neurais. Eu pretendo usar eles e, a partir de estudos que são feitos justamente sobre aqueles variáveis que poderiam influenciar na Covid, eu quero entender, usá-los como entrada para esses métodos de predição. No caso aqui, por exemplo, se eu tiver uma rede neural, né, poderia utilizar casos ou mortes como uma variável de entrada para a rede e utilizar outras variáveis, como, por exemplo, os dias de feriado, qualidade do ar, o período de lockdown, ou então, por exemplo, a assistência governamental, enfim, né? Uma série de outras características que seriam utilizadas em conjunto
para justamente a gente tentar prever ou estimar esses números de mortes ou números de casos futuros, né? E aqui eu também pretendo me estender, não que eu tenha domínio, mas conversar, né, com outras áreas, como as áreas das ciências médicas e das ciências sociais, que têm se mostrado áreas muito importantes nessa perspectiva que a gente tem vivido, né? Apesar de eu ainda não quantificar ou qualificar isso, mas a gente percebe que essas áreas aí têm sido muito importantes e têm tido relevância no comportamento da Covid no Brasil. Então, eu pretendo não me estender no sentido de eu vou estudar somente isso, mas também conversar com profissionais e especialistas dessas áreas, né, para entender um pouco melhor e facilitar e ajudar na compreensão. Tá. Então, aí, de início, eu comecei a criar algumas hipóteses. No caso aqui, seriam algumas variáveis ou eventos que poderiam influenciar. E eu elenquei, por exemplo, aqui feriados nacionais, o período de lockdown e assistência governamental, né, como eventos periódicos ou eventos que seriam um registro aí de forma pontual. Também eu elenquei algumas características como clima e qualidade do ar e também identificar as zonas que mais mais tiveram registro de infecção. E eu também tenho o objetivo de estudar isso de uma forma tanto macro, que no caso aqui seria países, né, o Brasil e outros países, como de uma forma micro. E aqui eu destaco Araraquara, que é um município na qual eu estou tendo um pouco de aproximação e contato com dados de lá, né? E então, a partir disso, eu pretendo, então, entender como está o número básico de reprodução da doença, utilizando também esses períodos aí. Quando eu comecei a estudar os feriados nacionais, para me organizar, eu decidi criar uma pirâmide de hipóteses, na qual eu pretenderia respondê-las, cada hipótese aqui elencada. No caso, quando eu falo de feriado nacional, eu coloquei uma hipótese primária aqui, né, a superior. E as demais são as subhipóteses que precisariam ser respondidas. Ou seja, quando eu falo de feriado nacional, eu pensei da seguinte forma: feriados nacionais, eles aceleram a contaminação da doença, pois possibilitam aglomerações de pessoas em um ambiente. Inclusive, só um parênteses aqui, eu não sei se os meninos do mestrado estão com dificuldades de organizar o estudo, então eu aconselho também fazer algo nesse sentido, fazer uma pirâmide de hipóteses, né? Voltando aqui ao tema, eu criei duas subhipóteses. Uma à esquerda, né, que é justamente sobre aquele distanciamento social em si, e uma à direita que é um pouco sobre a comunidade da sociedade, que é a necessidade das famílias, no caso aqui, eu considerando as famílias terem que aumentar sua renda, ou ter uma renda extra aí, ou ser, em alguns casos, aqui, por exemplo, no Nordeste, períodos de feriados ou de festas ser um momento de renda excepcional no ano da família, né? Então, eu fiz essa pirâmide de hipótese, então, e a partir disso, aliás, eu busquei tentar responder. Essas duas hipóteses aqui, da esquerda, mais inferiores, elas são muito difíceis de responder, né? Quando eu criei essa pirâmide aqui, ela foi criada, mas no sentido de o ideal, vamos dizer assim, né? Para as hipóteses ideais para serem respondidas. Mas, tipo assim, como é que eu vou medir
o distanciamento, de fato, assim, é algo mais difícil de se ter, né? Com relação à renda familiar, aqui poderiam ser dados abertos da transparência do governo. E o que eu fiz? Opa, só um minutinho. Não sei se está o gráfico certo. Tá, eu vou deixar esse gráfico aqui, mas deveria ter mais informações aqui que eu acho que não foram. No caso aqui, eu tenho a curva de casos da Covid, e aqui eu tenho os dias de feriado, dado o dia de feriado mais 14 dias adiante, tá? Para cada tracejado desse vermelho é o dia de feriado mais 14 dias, um período, né? E eu pude perceber que o feriado, ele, em grande parte dos casos aqui, ele está associado a uma subida da curva dos casos, né? Principalmente aqui no início, nessa parte aqui, nessa área aqui, nessas áreas. E tinha outros também, outros pontos aqui, que no caso aqui eu não coloquei o gráfico correto, mas que seriam o quê? As mudanças do Ministério da Saúde, que foi por aqui, nessa área, foi um aqui e outro aqui. Teve algumas medidas restritivas, que inclusive você pode perceber que foi nesse período aqui, as medidas restritivas, e teve uma relativa queda aqui do número de casos. E as eleições, que foram em torno desse período aqui. Então, eu pude perceber, apenas visualmente, por enquanto, que tinha uma associação, alguma associação, não sei se casualidade ou correlação, de feriados com a taxa de crescimento do número de casos pela Covid, né? E daí, então, eu decidi adotar um modelo, o IRD, que aqui é um modelo de compartimentos, né, no qual a gente tem uma população que não muda e ela apenas se movimenta de um compartimento para outro, né? No caso aqui, no início, a gente tem um compartimento de pessoas suscetíveis, que passa para pessoas expostas, ou também pessoas que estão latentes, que elas foram infectadas, mas não podem infectar ainda, né? E as latentes, elas vão, então, se tornar pessoas infectadas, vão ter sintomas e também vão poder infectar outras pessoas. Mas também pode ser assintomáticos, né? E o infectado, ele pode sair ou recuperados ou podem morrer, nesse caso aqui. Então, a gente tem uma população N, aqui eu não estou considerando nascimentos, nem mortes naturais, que, por exemplo, seriam aqui a partir de sucessíveis ou expostos. Eu não estou fazendo essa consideração, é apenas uma população, um número fixo. E depois disso, de ter levantado justamente porque eu queria entender essas variáveis aqui, que é justamente o período de infecção, período de você sair de exposto para infectado, período médio de você se recuperar da doença, período ou um número aqui de percentual de quantidade de pessoas que podem morrer. Eu estava em busca dessas variáveis. E essas variáveis, a partir delas, eu posso encontrar o número básico de reprodução da doença e um número também de retransmissão dessa doença. E esse número, quando é 1, ele está estabilizado. Quando é menor do que 1, em teoria, a doença está de alguma forma controlada. E quando é acima de 1, ela está incontrolada. E aqui a gente pode observar que existem momentos em que a doença estava fora do controle. O crescimento foi além do que era o ideal, vamos dizer assim, né? Não estava sob controle a doença, reformulando a frase. Não estava sob controle a doença e estava tendo uma transmissão muito alta. Só que eu posso ver que tem, obviamente, em dias de feriados isso ocorre, mas também há em dias que não ocorre isso, que não são dias de feriado, né? Está incontrolado.
E aí eu tentei quantificar isso, né? Tentei compreender isso através de correlações. E como eu fiz? Eu fiz a priori daquela maneira, considerar um dia de feriado. Aqui eu estou considerando, por exemplo, o Corpus Christi, que é no dia 11 de junho, mais 14 dias. Eu coloquei uma flag aqui, feriado, eu coloquei o valor 1. E quando não é feriado, eu coloquei 0. E daí eu tentei fazer uma correlação dessa flag feriado com, por exemplo, o número de casos, as taxas de retransmissão e também os outros aqui, mas que eu não estava observando a princípio. E eu não consegui enxergar algo relevante, vamos dizer assim. Então, e voltei então aqui para o gráfico e verifiquei. Então, e se, dado o dia aqui de feriado, o comportamento de pico aqui vai ser só alguns dias depois, no caso, 7 dias. Eu também fiz isso, né? No dia 11 é feriado, mas eu coloquei como 0, ou seja, os 7 primeiros são 0 e os 7 últimos, que seriam mais ou menos essas taxas de que talvez aparecesse o pico no R0 ou no RT. E também não consegui enxergar alguma correlação, né? Que possa me ajudar, assim, que eu possa dizer, através, vendo a correlação, eu posso afirmar isso, que eu posso utilizar essa variável, né? Apesar de estar vendo ali no gráfico casualmente, mas não posso dizer que é correlação. E daí surge a pergunta, né? Para estimar a dinâmica da COVID, levando isso, como é que eu posso fazer? É apenas usando correlações e dos feriados e número de casos? E aí eu não consegui responder isso ainda, mas eu fiz também umas outras observações aqui. Quando eu retiro apenas esse momento inicial da Covid no Brasil, que foi o mês de março, eu posso perceber... Aliás, desculpa, antes de entrar nisso, eu pude perceber que, considerando os feriados e a epidemia tendo fora do controle, eu pude observar que isso ocorreu durante 13 vezes quando era feriado. E quando não era feriado, houve pico durante 16 vezes. Mas, excluindo aqui o mês de março, eu pude perceber que teve uma mudança aqui, né? Nos dias de feriado, a gente pode contar 11 vezes esse pico. Enquanto, quando não é feriado, apenas 7 vezes, excluindo esse momento inicial aqui de março. Esse é o estágio atual que eu estou com relação aos feriados, tentar compreender, justificar o motivo do porquê utilizar esse atributo aí, essa variável. Ok. Estou quase concluindo aqui. E um segundo trabalho que eu estou fazendo, que vocês devem estar cientes, inclusive, é sobre a qualidade do ar. No caso aqui, eu elenquei atividades que a gente precisa fazer e que foram algumas das considerações da banca não, dos revisores do artigo que a gente havia submetido, que é o quê? Implementar a rede neural, LSTM, considerando tanto qualidade do ar, o AQI, né, o índice de qualidade do ar, quanto sem utilizar eles, da mesma maneira o MAI, e além disso, também fazer uma análise de correlações de mortes casos de Covid com o índice de qualidade do ar, e também melhorar a análise, que os revisores disseram que precisaria melhorar a análise sobre a performance do LSTM e também do índice de qualidade do ar, que seriam o quê? Seriam esses dois gráficos aqui que estão lá. Aqui a gente fez uma clusterização de países na quais tinham índice de qualidade do ar similares, e aqui eu tenho algumas pares de amostras para cada cluster desses. Por exemplo, o cluster 2 eu peguei os países Áustria, que é isso aqui, e a China, e a gente pode observar que existe um contorno parecido, né? De maneira similar aqui para a Mongólia e Índia.
esses dois países aqui, temos esse shape aqui parecido, e de maneira também similar aqui nesse outer cluster aqui. Mas até aí a gente tinha parado nisso, e é isso que precisa ser feito, né? Então, são esses dois trabalhos que são os meus estágios atuais. E é isso, galera. Beleza, Dofre. Muita coisa, né? Só o primeiro. Uma coisa, volta aí no slide aí. Aquele gráfico que mostra a taxa de retransmissão. Esse aí. Esse R0 e RT é o quê? O R0 é quando vamos dizer assim, o infectado inicial, a primeira pessoa infecta os próximos, e o RT é esses próximos que foram infectados. Qual o potencial deles infectar os outros, entendeu? É uma taxa inicial e uma taxa subsequente. Mas aí, no caso, os dois gráficos ficam sobrepostos, né? Bem parecido um com o outro. Não, eu plotei assim. Não sei se, inclusive, seria correto eles ficarem sobrepostos, mas eu coloquei assim porque é um comportamento relativamente similar, porque são taxas de transmissões, só que um é o básico, né, número básico de reprodução, e o outro é o número de retransmissão, entendeu? Um é de transmissão, o outro é de retransmissão. Beleza. Outra pergunta é se essa taxa de retransmissão ela é extraída do modelo CIR ou é um índice que vem da própria curva de casos. Essas taxas aqui, o R0 e o RT, eles são extraídos. O que eu utilizei foi um método algébrico chamado matriz de próxima geração, que no caso eu faço eu utilizo essas variáveis que foram estimadas pelo modelo SE e IRD, e baseado nisso aqui eu obtenho esse número. No caso aqui, por exemplo, o R0 se não estou enganado, é beta, que é a probabilidade de um suscetível se tornar exposto sobre a probabilidade sobre o alfa dele de ser infectado. Se não me engano é isso. Deixa eu só confirmar aqui um minutinho, tá? Tem uma fórmula, Davi, para cada um desses dois aí. Isso, Eles no são caso bem aqui. determinados. Só que o R0 você considera isso na população inicial. E o RT já é em andamento. Mas Isso. você tem o R0 num determinado momento, também quando você subtrai da população inicial quem já esteve infectado, e etc. Só que o RT você considera reinfecção também. Aí tem umas coisinhas aí que diferenciam do outro. Isso, no caso aqui, a gente considera que, por exemplo, o alfa seria, por exemplo, a quantidade de dias. Por exemplo, para você, um período de uma pessoa que passa de suscetível para exposto é de média de 4 dias, sabe? Eu peguei a doença, mas ainda não estou retransmitindo, sou latente. Então, esse é um período de 4 dias. Quando a pessoa passa de exposto para infectado, é um período mais ou menos de 14 dias. Então, é mais ou menos isso. É a probabilidade de uma pessoa ficar infectada sobre a quantidade de dias de ela sair e deixar de ser infectado. Então, isso define o R0, entendeu? O R0 e o RT. É baseado em método, em cálculos a partir dessa matriz de próxima geração. Beleza. A minha dúvida maior era se só com a curva eu consigo encontrar isso, né? Mas pela sua explicação, primeiro você usa o modelo CIRD aí para poder estimar esses valores. Estimar isso, para os dados que você já tem, né? Os valores isso, são estimados. exatamente. Aí, a partir desses valores é que você encontra esse valor aqui, que é a taxa de retransmissão. Isso, exatamente. Tranquilo. Eu teria uma dúvida. Tu usa o modelo, né, Danfrey, para calcular esses valores, mas tu usa qual janela assim de tempo que tu aplica esse modelo? Tu seleciona a janela semanal, quinzenal, mensal? Isso. Nesse trabalho aqui, eu adotei semanal, tá? Eu tentei trabalhar com 30 dias, com
bissemanal, por exemplo, 14 dias, e eu achei que 7 dias ele correspondia melhor, até porque em conversa com epidemiologistas, eles trabalham com semanas. Tanto que eu fiz questão de colocar aqui nesse gráfico também semanas, porque é assim que eles trabalham. Então, por esse motivo que eu utilizei semanalmente, tá? Semanas do ano. Só uma dúvida, assim, a mais. Se isso captaria as nuances do final de semana, por exemplo. Não, aqui eu estou utilizando... O que eu utilizei foram os dados de casos. Aqueles que vocês, por exemplo, utilizaram, entendeu? Naquele outro artigo. Então, as informações que eu tenho... Aqui ele tá como se fosse uma média móvel aqui, né? Então, é aquele gráfico que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tá entendendo? Isso, entendi. Então, esse modelo SRD, ele vai considerar aquele que é diário, mas veja, eu estou tentando utilizar uma janela de 7 dias. Deixa eu colocar uma coisa a mais aí, para a gente pensar. Eu já venho com isso na cabeça há algum tempo, mas eu ainda não cheguei a falar com vocês. Se ao invés de considerar uma curva única, a gente está jogando todo mundo aí dentro, a gente considerar 7 curvas. Eu sei que vai dar um trabalho do cão fazer essas 7 curvas, né? Mas para mim o comportamento da segunda-feira, por exemplo, de todas as semanas, aí essas curvas seriam semanais, né? Segunda de hoje, segunda semana passada, e assim vai. Essas curvas que estão aí certamente iria ser muito diferente, né? De certa maneira, a gente estaria fazendo quase o mesmo que considerar a média de 7 dias, né? Mas só que a gente estaria com 7 curvas diferentes. Então, aí, no caso, a gente teria que ter uma rede para cada uma dessas curvas, né? Para cada um desses dias. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Comportamento da segunda é um comportamento da terça, já aumenta muito o número de casos, por conta de não ter notificado no final de semana, né? Tá. Professor, eu não sei se seria isso. O que eu estou fazendo é o seguinte, ó, eu considero o dia 0, por exemplo, mais 7 dias. Depois eu faço o dia 1, mais 7 dias. Depois o dia 2, mais 7 dias. Tá? É assim que eu estou submetendo ao modelo, tá? Aí vamos chegar aqui no dia 455 da doença, mais 7 dias. Entendeu? Então, mas mesmo assim você está com uma única curva grande. Não, mas isso daqui essa é a curva aqui de baixo. Ela não... O número, ele varia. Não, eu falo, N na hora de aqui... jogar na LSTM, você está jogando tudo na LSTM. E a gente está esperando que ela aprenda essas coisas que eu acabei de falar aqui. Eu não sei se ela aprende realmente isso. Porque isso aí para ela é muito... isso aí a gente diz que a gente tem um problema nos dados, né? E tem um problema de regularização dos dados. Diga, Francinaldo, desculpa, a gente não pegou. Os dias separados. Isso. Fazer realmente separar os dias. Seria um gráfico para cada dia da semana, não é isso? Exato. Um gráfico para cada dia da semana. Eu nunca vi isso até hoje. Não vi alguém que trabalhou assim. Aí o cara chega, não, mas hoje é terça, tá? Então peraí, vamos pegar o gráfico das terças-feiras, né? Entendi. De repente, plotar isso só para ver qual é a cara desses gráficos aí separados e verificar se o aprendizado não vai ser melhor. Para mim, isso aí vai, não sei se linearizar um pouquinho, regularizar um pouquinho mais os dados. Regularizando, talvez a gente consiga uma predição melhor. As redes que a gente está usando são aproximadores de funções lineares, né? Queira ou não, todo mundo pode falar, não é, professor, não sei o quê, etc. Mas no fundo, você aproxima
funções, você aproxima funções que você não consegue saber se são lineares ou não, com algo que é linear, né? O resultado da rede neural, apesar dela conseguir separar funções não lineares, mas você está dando uma aproximação linear para funções não que você acha que são não lineares. Tá? E aí não sei se talvez isso melhore, mas assim, quando a gente colocar isso para a comunidade também, todo mundo vai, pô, mas espera aí, qual a finalidade disso? Se hoje vai ter que estar trocando de gráfico e trocando de rede toda hora, né? Não sei se isso implementavelmente fica difícil, fica fácil. Cara, não, eu quero saber daqui 7 dias. Daqui 7 dias, aí sim, seria das sextas-feiras, a curva das sextas, mais 7 dias, né? Entendeu? Pensou aí, Igor, nisso? Eu achei legal, LM. Acho legal, acho que dá uma sensação de periodicidade maior, né? Teve uma das coisas que eu experimentei no passado, mas eu não cheguei a experimentar a fundo, por exemplo, como você adicionar periodicidade, a noção de periodicidade no modelo, né? Assim, semanal, mensal, trimestral. E aí a forma que eu tinha arrumado para fazer isso com LSTM seria colocar mais uma feature de entrada, que seria, por exemplo, uma senoide que se repetia a cada semana, entendeu? Então, por exemplo, o modelo saberia a cada um senoide aí. E mensalmente e tal, coisas do tipo. Mas essa ideia de separar os dias da semana em séries temporais específicas pode ser uma boa ideia. Eu acho que seria interessante se Danfrey conseguisse fazer pelo menos os gráficos para a gente visualmente analisar como é que fica. Acho que é um bom experimento. Tranquilo. Beleza. Davi, passar para o próximo? Alguém quer perguntar mais? Tem mais 2 minutos ainda, né? Eu queria só... Davi, desculpa, você ia falar? Pode falar. Eu queria só saber se alguém tem uma sugestão aqui do que poderia ser feito, que é algo que eu estou tentando, de alguma forma, validar, vamos dizer assim, o feriado. Alguém teria alguma sugestão? Tem uma outra coisa aí, Danfrey, a ser considerada, porque em São Paulo, por exemplo, eles decretaram o feriado justamente para as pessoas ficarem em casa. Então, depende da propaganda isso aí. Eu acho que vai ser super complicado a gente tentar estabelecer uma correlação, a menos que você considere também os níveis de lockdown durante os feriados. Porque se ele decretou um lockdown para a pessoa ficar em casa e a pessoa realmente ficou em casa, não tem por que a curva aumentar, né? Porque, queira ou não, a pessoa estando trabalhando vai aumentar, porque ele está em contato direto. Se a pessoa estiver em casa, vai diminuir. Então, eu acho complicado, mas se você considerar esses casos específicos, onde as pessoas são obrigadas a aglomerar no feriado, né, que é a segunda hipótese sua, e a primeira hipótese de pessoas que não estão nem aí, que saíram no feriado, e se você conseguir estudar essas populações, aí sim eu acho que você consegue algo mais. Mas não sei se estudar isso para a população em geral, você vai conseguir algum resultado, alguma correlação. Entendi. Professor, só para exemplificar... Mas coloca isso, dá para colocar essas coisas bem escrito lá, se você escrever isso direitinho, você convence o cara. Só para exemplificar, aqui eu substituí o gráfico, que aqui seria o correto. Existe esse período aqui, que é o acinzentado, né? Cinza aqui. Isso daqui seria mais ou menos um período que houve alguns lockdowns e medidas restritivas. E apesar do feriado, não teve uma crescente considerável como em outros momentos. Aí você explica essa coisa do cara dar o feriado para poder a pessoa ficar em casa, entendeu? Esse efeito que está sendo observado aí, ele foi tratado no artigo que eu botei no grupo lá, um artigo da Nature, e ele falou justamente o que aconteceu aqui logo no começo. Isso aqui, a medida restritiva não depende só da medida em si, depende de como a população recebe a medida. Então, no começo, todo mundo estava com medo da pandemia, porque ninguém sabia o que era ainda. Então, as medidas restritivas que tiveram, a população aderiu. Agora, se tiver alguma medida restritiva, por exemplo, a população talvez não vá aderir tanto aqui embaixo, né, quando ele estava mais baixo, porque começou a descer, aí a galera começou a ficar mais solta, digamos assim,
e aí começou a subir de novo. Os caras sugeriram lá no artigo que vai ficar nessa onda aqui para sempre. Tipo, vai subir muito, aí vai ter medida restritiva, vai descer, aí o pessoal vai se desleixar de novo, aí vai subir e vai ficar só nessa. Até ir descendo devagarzinho. Eu acho que para juntar com isso, tenha os dados lá da Google. De mobilidade. De mobilidade, exatamente. Que aí você poderia ver qual feriado o pessoal ficou em casa e qual feriado o pessoal saiu, para ver se tem alguma relação nos que o pessoal ficou em casa. Aí subtrai um do outro. Boa ideia. Subtrai, nesse caso que ficou em casa, se você tira daí. Uhum. Diga lá, Emerson, aproveita. Só para finalizar, Emerson fala o que ele tem que falar e já começa a apresentação dele, porque senão... Já começa a sua apresentação. Bem rapidinho, só não sei se eu prestei atenção, se eu não prestei atenção o suficiente, porque isso aí se não me mostrou, esse gráfico do heatmap ali embaixo, então, só a pergunta rapidinha, você fez o shift necessário para o número de casos na série? Porque, por exemplo, se você queria achar uma correlação entre esses fatores aí e o número de casos, só que quase sempre o número de casos acontece depois, não é? Aumenta o número de casos. E se você... Sim, tá, eu entendi o que você está falando. Eu coloquei aqui, ó. Foi o primeiro considerei os 14 dias e depois considerei apenas os 7 dias seguintes, entendeu? Por exemplo, os 7 dias... O dia de feriado é hoje, eu conto 7 dias, aí os outros 7, que vai totalizar de 8 a 14, que eu considerei, entendeu? Ah, entendi. Então você fez o shift mesmo. Entendi. Beleza. Isso. Só isso mesmo. Segue, Emerson. Já pode começar aí, Emerson. Tá bom. Tentar apresentar aí. Se tiver alguma coisa incomodando, ventilador, essas coisas, é só... Vou avisar. Vou falar. E quando tiver perto de acabar o tempo, eu aviso que é para você acelerar. Beleza, tem 20 minutos, 15, quanto? 20 por enquanto. Tá, mas eu vou avisar aqui quando faltar 3. Fazer em menos. Tá beleza. É muito difícil eu falar pouco, mas vamos lá. Bom, primeiro, como eu tentei falar um pouco mês passado, né? Eu tive uma ideia inicial de criar um modelo que seria, entre aspas, autopreditivo, que eu vou explicar melhorzinho o que seria essa parte da autopredição, que aí ele tem essa capacidade de assimilar o comportamento de uma distribuição qualquer, pode ser um senoide, uma normal, nesse caso aqui serão normais, e ele vai utilizar aí de uma arquitetura, entre aspas, arquitetura, de self ou reinforcement learning. Que, assim, eu não sei exatamente esse nome, tem um nome certo que o cara deu num artigo e eu não parei para ir atrás, mas existe isso, eu já pesquisei um pouco e ela funciona, né? Vamos lá. Essa abordagem aí, ela segue com uma coisa que pelo menos eu denominei assim, eu não lembro de ter visto em outros cantos, mas pode ser que seja o mesmo nome, Active Train e Self Train, que é uma parte em que a rede recebe diretamente do conjunto de dados uma entrada, e nesse self-train é quando a rede ela dá a saída e a sua entrada no próximo instante de tempo é essa sua saída no instante de tempo passado. Ou seja, a rede se auto-alimenta com entradas. Então, essa aqui é a ideia que eu tive, né, para montar uma rede neural capaz de prever o número de casos. Essa predição ela é feita com um número de amostras denominado prime, que ela recebe essas amostras para ajustar o seu hidden state, que, para quem não sabe, na LSTM, o hidden state é a memória da rede. Então, eu dou um número de entradas ativas para a rede assimilar o que está acontecendo com a curva, e depois ela faz suas predições por si só, do modo self, né? Isso tem algumas vantagens, ou seja, ela consegue fazer predições por mais adiante, ou seja, você não precisa de fato treinar, eu quero fazer uma predição de apenas uma olha o carro do som aí, com apenas uma amostra para frente, ou apenas 2, ou apenas 3, ou apenas 7, porque geralmente você tem que denominar o número de saídas da sua rede neural, né? Então, aqui você pode treinar ela para uma e ela tem essa capacidade de, com uma saída, e ela tem essa capacidade de escalonar aí para várias
amostras à frente, né? E também ela tem um menor overfitting, pelo fato dela não ser treinada de fato com entradas sempre ativas, ou seja, ela também leva em conta as próprias entradas que ela gerou. Pelos testes que eu já fiz aqui na área, aplicando ao Covid e em outras coisas, o overfitting é menor, tanto que ela não fica tão bem fitada quanto parece, quanto deveria, né? Ela fica um pouco distante das curvas na predição, mas ela assimila bem o comportamento. E como eu já falei aqui, uma das desvantagens é essa, ela tem uma menor acurácia na hora de prever o comportamento da curva, e tem é mais difícil fitar o modelo, ou seja, você demora mais tempo, assim, mas você precisa de mais amostras de entrada para poder fitar a curva de forma que você precisa, enfim. Só que uma ideia geral do modelo que a gente vai encontrar. Então, eu fiz a proposta, eu imaginei aqui uma proposta, que é a visão geral, né? Aqui eu vou mostrar aqui para vocês fiz esse gráficozinho aqui, com sugestão de Dunphy também, que a gente conversou essa semana, para colocar fazer uma coisa mais genérica. Que a ideia é exatamente treinar esse modelo de forma genérica, assimilar funções normais, com essa metodologia de treinamento que eu mostrei agora há pouco, que eu falei agora há pouco, e as funções normais elas vão ter variações de média e desvio padrão nas suas normal, né? Ou seja, vão ser curvas diferentes, com ruído, claro. E a ideia geral é treinar um modelo genérico, em seguida fazer uma clusterização das séries temporais com o número de casos de Covid, que vocês já fizeram no outro trabalho, pelo menos nos colaboratórios de Latinha, e utilizar o conceito de transfer learning, pegar essa rede genérica e retreinar ela para cada um dos clusters. Ou seja, se eu tenho 5 clusters de curvas, de tipos de curvas de comportamento nos casos de Covid do mundo, né? Eu vou treinar 5 modelos específicos, né? Baseado naquele modelo geral que a gente conseguiu treinar. Então, como eu já tinha dito, esse modelo genérico vai ser treinado com distribuição normais apenas, que elas variam a média de padrão. Esse aqui é mais ou menos como seriam as entradas dessa rede, somente normais, por enquanto. Eu fiz aqui um janelamento de entrada 7 e saída 1, ou seja, eu recebo 7 dias, digamos, e prevejo um para frente, e assim por diante. Vai do 0 para o 7, do 1 para o 8, do 2 para o 9, e segue. No modelo que eu consegui treinar, que eu vou mostrar alguns resultados que eu tive, eu treinei por 5.000 steps, que eu chamo, que seria, cada step é um sinal desse inteiramente apresentado à rede. Então, eu utilizei 5.000 sinais de treino diferentes, assim, gerado randomicamente, segundo o Python, randomicamente, né? Então, eu gerei essas entradas e treinei o modelo dessa forma. Qualquer dúvida, vocês podem... vocês vão dizer de qualquer maneira depois, né? Então, vamos seguir. Bom, então, eu segui alguns testes para poder definir o que seria o meu método de treinamento, o meu passo de treino, né? Como treinar a rede genérica. Eu fiz alguns testes rápidos, assim, para como seria o ajuste dos pesos dentro dessa metodologia de treinamento. Eu chamei ela de Active Signal, Active Sample, Self Signal e Self Sample. O que seria isso? O Active Signal significa que eu faço o ajuste dos pesos da rede no treinamento sempre que eu completo o sinal inteiro. Ou seja, eu apresento o sinal inteiro à rede, gero aí esse vetor, entre aspas, aí de erros, e depois que eu apresento a rede inteira, eu ajusto os parâmetros. O Active Sample é quando eu dou a entrada ativa, né? Sempre lembrando, Active ela é sempre relacionada a quando eu de fato eu mostro o sinal para a rede. Eu mesmo mostro. Não foi a rede que gerou e pegou os seus próprios sinais. E o Active Sample é cada entrada daquela janela de 7, eu ajusto o peso. Mostro um, ajusto o peso, ajusto o peso e assim eu completo o sinal inteiro. O Self Signal é a mesma coisa. Eu gero a rede, saio gerando e quando eu termino o sinal, ajusto os pesos. Acumulo todo esse erro e ajusto os pesos. E no Self Sample, um por um eu vou ajustando os pesos. Aí eu fiz algumas tentativas com todas essas combinações,
sempre o Active sendo primeiro, já, né, para manter a ordem das coisas, ou seja, sempre o ativo antes, depois para a rede meio que já assimilar o comportamento, o hidden state assimilar o comportamento do sinal, e depois o do self. Sempre assim, esse aqui primeiro, um desses dois primeiros, e depois um desses dois de forma logo em sequência. E os resultados desses aqui não foram bons. O que eu tive, assim, melhor resultado foi o ajuste simultâneo com essa ponderação dos erros. O que é que eu fiz? Eu faço uma predição de uma amostra no modo ativo e uma no modo self. E depois eu faço um ponderamento desses pesos, desses erros, quer dizer, e ajusto a rede. E isso eu sigo amostra por amostra. Eu tenho um pseudocódigo aqui que vai me mostrar melhor como é que isso é feito. Esse aqui é um passo de treino aqui de forma... que eu fiz o passo de treino de forma... desse diagramazinho aqui. Talvez não esteja muito bem explicado, nem esteja muito intuitivo, mas é praticamente o que eu expliquei. A entrada, aí tem o cálculo do erro, aí tem o cálculo do erro self, faz essa realimentação entre ela aqui, da rede, e depois eu faço o cálculo, né, do erro da rede ponderada aqui, ó. Erro ativo eu multiplico por 3, mais o erro self eu multiplico por 7 dividido por 10. Isso aqui é para dar mais peso ao erro self, ou seja, eu quero que a minha rede seja mais capaz de prever amostras por si só. Aí eu faço o passo de ajuste de pesos e vou seguindo a rede. Aqui eu tenho um pseudocódigo que talvez seja mais claro, né? Ó, a saída ativa aqui da rede LSTM com a entrada ativa. Aí eu tenho o erro ativo e eu faço o critério de erro aqui, de perca, com a entrada ativa. Do mesmo modo aqui, de forma self, isso aqui é tudo de um for só, dentro de um for só, simultaneamente. Esse aqui é somente passos para, como a rede ela gera a sua entrada, eu tenho que dar um drop na primeira amostra e concatenar essa amostra que ela gerou na ponta do vetor, né, no caso de entrada. E isso vai seguindo a cada amostra, né, a cada iteração. E elas miram o mesmo target, sempre. O erro é calculado na base da mesma série. Então, eu calculo o erro global, né, o erro geral, entre aspas, daquela forma que eu mostrei, ponderada, passo de backward e o passo de ajustes. Então, assimilando que isso esteja entendido, eu consegui fazer uma avaliação aí, a validação dessa proposta, que aí o que é que eu defini também um prime, fiz a entrada ativa, que é para ajustar os hidden states, fiz a predição e o modelo convergiu. Consegui fazer o modelo convergir aqui, claro, naquelas limitações que eu já expressei, em que a curva ela não fica tão bem fitada em relação ao que se deseja, mas também por causa da própria capacidade da rede não overfitar e também no ruído. Aqui, ó, dá para ver que eu estava com outra ideia e eu só fiz o treinamento para curvas aí entre 80 e 150, se eu não me engano, amostras. O que é pouco, porque para o caso do Covid já tem muito mais amostras que isso. Vias, né, no caso. Então, eu fui fazer a clusterização das séries. Temporais do caso do Covid. Eu utilizei autoencoders para classificar, para clusterizar, não ficou muito bom. Eu utilizei distância euclidiana diretamente nos sinais, também não ficou bom. E então eu utilizei aqui esse Dynamic Time Warp, DTW, que é uma métrica diferente, que pelo gráfico aqui dá para entender mais ou menos o que ela faz. Ó, a cada ponto, ela pega um range aqui de outros pontos do outro sinal para tentar melhor comparar os comportamentos de curvas diferentes assim. Então, depois disso aqui, eu faço o retreino, eu faço um modelo faço o load desse modelo que eu já pré-treinei e utilizo a mesma metodologia de treino para retreinar com as curvas de Covid. Esse aqui é um dos clusters que eu consegui com o DTW. Você está vendo que aqui todas as curvas que praticamente tiveram esse começo meio alto aqui, estão aqui e elas são parecidas, elas foram clusterizadas dentro do DTW. Não tem curvas que realmente não se parecem muito, mas devido ao comportamento
não muito comum do Covid, cada curva é diferente, cada país é diferente. Acredito eu que por causa dos outros fatores que Dunphy estava discutindo aqui, mas segue, né? Vamos seguir. Essa separação de treino e teste para cada cluster, ou seja, se tem um cluster com 100 séries, eu separo em 30% e 70%, se eu não me engano. 70 para treino, para retreino nesse caso, e 30 para teste. Esse daqui é as curvas de um treino, um dos clusters de treino. Esse aqui é um dos resultados que eu obtive, só que nesse caso aqui eu precisei utilizar aí de 200 amostras Prime, e o resto foi mais de 300 aqui não Prime, naquele modo Self. Como a gente pode ver, não foi muito bom. O verde é a predição da minha rede e o azul é a curva de entrada. Acho que eu esqueci de falar, mas essa curva aqui ela é janelada também, né? Ela é média móvel de 7 dias. Uma coisa que eu já posso adiantar é que eu fiz a predição de todas as curvas, né? Do teste, do dataset de teste, e todas as predições foram praticamente assim. Eu mostrei para o Dunphy ontem no meu collab, ou seja, a rede ela não overfita porque não fica exatamente a mesma coisa, mas praticamente todas as predições têm esse comportamento. Ela, depois que sobe, quando desce, ela oscila e acabou. É somente isso. Ou seja, não é um resultado tão bom, não era exatamente o que a gente esperava. Então, tivemos alguns problemas, que é exatamente esse, o envezamento, ou seja, sempre a curva sobe, desce e vai para frente, de modo a oscilar dessa forma. A simulação do comportamento, como eu disse, também não foi tão satisfatória. A quantidade das amostras foi maior, como eu disse, eu treinei uma rede variando aí de 80 a 150 entradas, né, amostras, ou seja, uma rede de tamanho de 180, de 80 a 150. E quando eu fui fazer a predição para o Covid, a curva era muito maior. A curva tinha mais de 500 amostras, mais de 500 dias. E se eu fosse fazer só para curvas com 180 de 80 a 150 dias, não ia ter nenhum tipo de comportamento. Tinha curvas que só começavam a subir, no caso do Covid, depois de 100 dias, né? Aí, ou seja, não era muito satisfatório. Eu apliquei, mesmo sendo uma rede pré-treinada com poucas amostras, eu resolvi aplicar e pode ser que isso seja um diferencial. Acredito que seja. E a dificuldade de treinar o modelo, né? Como eu já falei, com essas curvas de maiores números de amostras, é mais difícil treinar o modelo. A rede, ela precisa talvez ser maior ou mais amostras, mais séries de entrada para ela poder assimilar o comportamento de uma curva muito maior, porque aí a rede é limitada, né? Em questão de amostras que ela tá na memória dela, esse monte de coisas sobre a LSTM e redes neurais que a gente já conhece. Aí eu fiz algumas tentativas de solucionar esse problema, que seria a troca na metodologia de teste com o Prime, ou seja, em vez de eu passar somente 200 amostras Prime e depois fazer o resto da predição self, eu fazia assim, eu fazia 30 ativos Prime, 30 amostras ativas Prime, para ajustar o HS, o Hidden State, e depois eu fazia mais 30 self. Beleza, aí voltava para o Prime, fazia mais 30 Prime e mais 30 self. Ia fazendo assim até acabar o sinal. Para a rede ter a capacidade de reassimilar, reajustar o seu Hidden State, né? Com as entradas ativas, que de fato é o que está gerando o sinal. Os resultados eu botei X e check aqui, porque tiveram resultados bons e resultados ruins. Infelizmente, os resultados ruins foram os últimos que eu consegui. As últimas vezes, o primeiro eu não deixei salvo, ele não foi, claro, foi bom, mas não foi nada perto do esperado. Isso aqui é um dos resultados ruins. Teve clusters que eu fitei melhor, claro, tem um comportamento dos clusters e tal, cada um é diferente. Essa aqui é a curva verde é a curva, agora eu troquei, né, a cor, a curva verde é a que estava, a real, e a curva azul foi a prevista nesse método que eu falei, ó, Prime, Self, Prime, Self, Prime, Self, ou seja, você está vendo que com o Prime ela tenta seguir a curva, e com o Self ela dá uma desentoada aqui por falta do modelo estar bem treinado. Mas esse aqui foi um dos piores resultados. Eu consegui alguns resultados até que bonzinhos, mas nada que fosse um resultado de fato. Então, os pontos a serem investigados são esses. Mudar a metodologia de testes para a próxima, mais próxima da de treino, né? Ou seja, ou fazer um teste mais próximo do treino, ou fazer um treino mais próximo do teste, da forma que a gente achar melhor, que eu encontrar com melhores resultados, ou utilizar outra metodologia de treino,
ou utilizar outros sinais de entrada para o treino, como outras séries simuladas, colocar mais tipos de sinais, além de só normais, colocar rampas, colocar senoides, colocar esse tipo de coisa. Talvez senoides não seja muito boa, porque a curva nunca é abaixo de zero e não oscila dessa forma senoide, mas tudo bem. Ou utilizar outros grupos de dados virais, por exemplo, pegar os dados de uma outra gripe, de outra pandemia que a gente não teve, né? Mas uma outra epidemia, essas coisas, e treinar um modelo, o pré-modelo, né, que a gente chama, com esses sinais. Ou fazer uma variação dos hiperparâmetros da rede para tentar, de fato, fitar o modelo nessa proposta. Eu acho que eu tenho um tempinho, Davi, ainda. Você tem aí, eu acho que uns 20 ou 30 segundos. Dá para mostrar. É só para mostrar o que seria a minha qualificação ou tese, que aí eu que estava tentando propor uma nova célula LSTM, que ela fosse, como é que eu posso dizer assim, específica para esse caso de predições de séries temporais de forma self, que eu mostrei. É só para mostrar que eu já estou lendo alguns artigos sobre e que já estou tentando criar a base para formular essa qualificação. Somente isso. Beleza. Eu anotei algumas perguntas aqui, então como a gente já está bem em cima aqui, eu vou logo partir para as mais importantes. Então, a primeira questão a primeira pergunta é, esse trabalho que você está fazendo, ele é baseado em algum outro artigo científico ou você que teve essa ideia de fazer dessa forma aí? Bom, existe já esse tipo de treinamento, já vi alguns artigos que eles fazem você treinar a rede de forma com entradas que ela mesma gerou, isso é para como se fosse uma espécie de reinforcement learning, né? Ou seja, um aprendizado por reforço, que ajuda a rede a melhor convergir. E essa ideia aqui, eu nunca, para falar a verdade, eu não vi isso em nenhum trabalho assim. Esse tipo de abordagem muito parecida com essa. Eu nunca vi nada muito parecido, não. Mas foi uma ideia que surgiu com o meu antigo grupo de estudo. Isso aqui seria a tentativa do meu mestrado, só que diversos fatores não aconteceu. Aí foi uma ideia que o pessoal teve lá, tenta treinar a rede assim e que ela faça predições sozinha para ela mesma, que era para tentar simular um comportamento de uma senoide e de uma serrote e de uma função normal, que era para ela ver se uma única rede era capaz de assimilar vários comportamentos, entendeu? E depois fazer uma análise do hidden states para tentar fazer classificação de séries temporais. Era essa a ideia. Só que... Mais ou menos. É porque eu acho que deveria ter assim, eu sei que é difícil no começo, né? Mas para ficar mais claro, tem que ter tipo uma análise teórica do que é que está acontecendo aí. Porque eu anotei aqui mais ou menos, pelo que eu entendi, tá? Você pode me corrigir aí. Eu entendi que o que você está tentando fazer é parecido com a série de Fourier, né? Que você usa várias frequências para tentar representar uma curva. Mas no caso você está usando curvas gaussianas. Então o que eu escrevi aqui foi: a curva de Covid pode ser prevista usando combinações de curvas gaussianas. Que eu imagino que é o que esteja acontecendo ali, né? Quando você pré-treina uma rede para ela aprender várias curvas gaussianas, ela vai aprender o comportamento dessas várias curvas. Aí quando você joga a outra curva que você quer prever agora, ela vai usar as curvas anteriores que ela aprendeu e de alguma forma ela vai combinar isso para representar o comportamento dessa nova curva. É mais ou menos isso que você tentou fazer? Estou muito longe? Nem me passou pela cabeça essa questão de transformada de Fourier, nem de várias séries de curvas gaussianas. A questão aqui, pelo menos a minha intenção era que a rede assimilasse o comportamento de uma curva gaussiana, né, do normal, em que a rede ela fosse capaz de saber quando subir, saber que depois de um pico ela vai ter que descer. Era somente isso. A questão de série de Fourier que eu falei é porque o comportamento da série de Fourier, a ideia é essa, né? É tipo, você tem uma curva qualquer, sim, e aí você usa várias combinações de curvas de frequência diferente para poder representar aquela curva. De alguma forma, você soma isso tudo e dá aquela... Eu não sei se a rede faz isso. A minha intenção, eu nunca pensei nisso. Mas eu não sei se a rede pode ser que a rede faça isso. Ela faça essa aproximação de várias curvas. Eu só imaginei que ela se aproximaria de uma curva gaussiana, porque foi somente isso que eu treinei, né? Então, a ideia era somente essa, para ela
saber que ela tem que subir e que ela tem que descer. Sinceramente, eu não pensei nessa questão dela ser uma aproximação parecida assim a série de Fourier, mas eu não sei se é isso que acontece, de fato. Não posso afirmar. O centro do que eu estou tentando fazer com que você responda, da pergunta realmente, é tipo, o que você descreveu aí, o que está sendo feito, mas a minha pergunta é por que está sendo feito dessa forma? O que é que essa abordagem aí vai trazer de vantagem para que consiga prever a curva? Tá, você está querendo saber por que eu escolhi séries gaussianas, ou séries normais, para pré-treinar a rede? É só isso que você quer saber? Não séries gaussianas especificamente, mas por que pré-treinar a rede com várias séries gaussianas diferentes, por que isso melhoraria a predição de uma curva qualquer que a gente está tentando prever? Tá, a questão só de pré-treinar a rede, já tem isso aí estudos variados que você pré-treinar a rede, os pesos da rede, para um tipo de comportamento, ele acelera ou melhora a predição de um outro comportamento que você quer, que aí é a questão da transfer learning. Isso aí é uma parte da dúvida, não é? Continue falando. Pronto, existe já estudos que mostram que você pré-treinar uma rede com comportamentos com determinados comportamentos, ele facilita para frente. Eu pensei na gaussiana pelo fato de saber que a predição para o Covid geralmente tem um pico, né? Ela sobe, tem um número de casos de pico e depois ela desce. Eu chutei a gaussiana, foi realmente um chute assim, porque existem vários outros tipos, né? Binomial e tal. E eu usei várias variações da rede da gaussiana, porque era para a rede ser capaz de assimilar subidas mais íngremes e descidas mais íngremes, ou subidas mais suaves e descidas mais suaves. Aí eu apresento várias vezes que é para a rede saber que isso existe, entre aspas. Não sei se eu consegui responder. Então, beleza, acho que depois eu posso conversar com você pessoalmente para tirar as dúvidas. Né? Beleza. Outra... Tá, abri aí então, falando. Porque, só ver se eu acredito que seja isso. Quando a gente vai treinar a rede, um dos problemas que a gente tem são as inicializações da rede, né? Que a gente precisa melhorar isso. O que eu entendo que Emerson fez foi, quando ele joga uma gaussiana, ou várias gaussianas já, né, começa um treinamento da rede já com isso, então ele já está ensinando a rede um determinado padrão, vamos dizer assim. Isso. Então ele já vai começar aqueles pesos, ele já vai chegar num determinado ponto, a rede vai saber, o comportamento vai ser mais ou menos esse. Quando ele traz os dados do Covid, que ele entendeu que tem um padrão parecido com a gaussiana, ou até trazendo um pouco do que você falou, Davi, de juntar essas gaussianas, né? Como se fosse a série lá de Fourier, que faz um certo sentido. Aí, como a rede já entende um determinado padrão, ele tenta pegar esses dados e aí continua o treinamento, que aí é o transfer learning, né? Ele continua o treinamento a partir de uma base que ela já teve, né? Ela não começa do zero, do ponto cego, né? Ela já vai começar a partir de um determinado ponto que faz sentido, vamos dizer assim. Pelo menos na ótica de Emerson, faz sentido que ela comece sabendo que aquele dado que ela vai analisar tem um comportamento gaussiano. Isso. É isso, Emerson? Isso. E eu só teria um comentário. Eu não sei se reinforcement learning seria, de fato, o termo para o que você colocou. Porque o reinforcement learning, a gente estaria... a ideia, pelo menos, né, mais geral assim, seria dar uma recompensa à rede caso ela acerte, né, e dar uma penalização caso ela erre. E aí, nesse caso, você está fazendo, pelo que eu entendi, né, o self que você faz, você pega, ela mesmo prediz o próximo valor. E vou tentando aproximar, isso. Aí concatena de volta, né? Isso. Naqueles dados, e aí isso já vai ser utilizado na próxima predição, né? Aí, eu não sei, pode ser que a LM clareie isso melhor, mas eu não vejo se reinforcement learning é de fato o termo correto.
e que o problema disso seria o acúmulo de erro, né? Porque uma vez que ela predisse dela mesma, ela acaba acumulando esse erro. Né? Isso. Eu também, como eu falei na hora... No caso, você está fazendo um misto entre o que a gente chama de autoaprendizagem, né? Isso. E aprendizagem através da utilização de um crítico. Um crítico é uma coisa externa que você vai ter que influencia. Isso você consegue indo lá na saída, só e medindo a saída você consegue essa parte do erro, né, como crítico. Mas a parte interna, eu diria que você está usando, porque você usou Transfer Learning, você já tem uma direção, um direcionamento. Então, você não está partindo do zero. Então, você está imaginando que a rede já tem um direcionamento para onde vai o dado. Isso aí é o self, seu, é o auto, né? Isso. O próprio. Não é isso, Emerson? Uhum. Certo. Não é bem aprendizagem por reforço, mas não deixa de ser, porque você vai lá no final e mede, né? Também Isso. o erro da rede. Como eu disse, Na hora que eu estava explicando, eu falei, não acho que essa seja a denominação correta, porque realmente eu não me lembro de ser essa. Tem uma denominação que eu vi no artigo que eu li isso, tem uma denominação corretinha para isso, eu só realmente não lembrava, e eu falei, daqui que eu acho aquele artigo, não tá nem nesse computador que eu uso, que eu estou no outro computador, mas eu tenho esse artigo e depois eu acho ele e eu coloco a denominação corretinha. Beleza, Danfrey, fazer uma pergunta. Na verdade, tem algo que talvez possa clarear a Emerson, que é um artigo que foi feito pelo pessoal do Google, na qual eles pesquisaram sobre subespecificação, né, underspecification, vamos dizer assim, né, falta de informação suficiente. E qual é o grande caso que eles pesquisam? Porque quando você tem uma rede neural, dependendo de como você inicializa esses pesos das conexões, você pode ter 1 milhão de modelos preditivos, baseado apenas em um modelo, tá entendendo? Tipo assim, você tem uma rede LSTM, mas a partir desses pesos que você inicializa, você pode ter essa mesma LSTM que pode regredir ou não da melhor forma o seu problema. Então, eles, ao invés de resolver esse problema na rede, eles tentam fazer isso a partir de informações dos dados, entendeu? Eles meio que mudam o jogo. O artigo é esse aqui. Eu li, ele é muito denso, ele é muito complicado, mas eu indico ele. Eu não entendi ele perfeitamente, mas o que eu entendi, ele é muito interessante e eu acho que ele se encaixa no seu problema. Beleza, valeu. Peguei aqui o nome já. Tem outras coisas aí, Emerson. A questão de o que usar, de quem usar, talvez isso possa ser aprendido também. Os pesos aí que você colocou, né, em cada uma delas. Não sei se isso varia de acordo com a série, né, que você está. Ela se comporta melhor ou pior, dependendo da série que você está. Dependendo do seu agrupamento, né, do grupo que você está utilizando. Não é isso? Então, talvez esses pesos possam ser também ajustados. Usa a palavra sempre aí, ajustado, no lugar de fitado, né? Sim. Não fica muito legal, não. Mas, a gente não está aqui para corrigir. Talvez eu possa corrigir isso, né? Mas os outros eu tenho certeza que nem vai ligar para isso aí. Mas usa ajustado. Mas para você ajustar as curvas, melhor, eu acho que esses pesos aí eles podem variar também. Porque, de fato, você não sabe se 0.7 para um, 0.3 para outro é o ideal, né? Você testou com isso aí, funcionou. Sim. Foi o que melhor resultado deu, parece, né? Mas talvez eles sejam variáveis no tempo, entendeu? Na verdade, foi o único. Na verdade, foi o único que eu testei. Esse aqui. Uhum. Eu pensei, vou dar um peso aqui e não quero que seja o mesmo, porque não fazia sentido, né? Vou multiplicar os dois por 5 e depois dividir por 10.
e também não queria que fosse muito discrepante, porque eu também queria que a parte ativa também tivesse o seu valor. Então, eu coloquei 3,7 como um valor que eu achei bom, né? Mas é um valor a se testar mais diferentes também. Então, é isso aí. Talvez colocar isso dentro da célula, esses pesos lá dentro da célula. Será que dá certo? Para eles serem ajustados também, fazer alguma maneira de ajustar eles, não sei. Pode ser, tem que ver certinho assim a matemática. Mas é como eu já falei, professor. Eu tive aquela ideia que eu te falei sobre como começar a tese e se a tese de doutorado, e que se me levar para esse caminho já é um bom começo, né? Para a tese. Beleza. Vou fazer aqueles testes. Aí tem uma série de coisas que vão influenciar, né? Que a gente, de certa maneira, não está pensando muito também, que são as features, né? As variáveis que a gente tem, não são... Isso. Como eu estava falando para a Danfrey quando a gente se reuniu, é porque eu só usei o número de casos. É uma coisa bem complexa, né? Você tentar prever uma série completa apenas com uma variável. Quando você tem mais variáveis de entrada, tudo bem que aqui eu tenho, entre aspas, 7 variáveis de entrada, que seria o meu janelamento, né? Eu coloco 7 amostras na entrada da rede. Mas mesmo assim, quando você tem várias features, né, variando dentro dessa entrada, digamos, o número de casos, o número de mortes, a questão do feriado, como o Danfrey mostrou, influencia, distanciamento social, você tem mais features dentro do seu banco de dados, facilita para a rede diferenciar momentos, né, na classificação de séries temporais, a gente pensa muito nisso. Então, seria interessante ter mais entradas, mais features dentro do conjunto de dados para poder a rede saber detectar melhor as variações das séries temporais. Veja bem o que eu estou querendo dizer. Cada uma dessas variáveis, elas têm um gráfico dela, ela está variando no tempo. E o que você aprende, o que a rede aprende até a data de hoje, você vai extrapolar para, sei lá, daqui a 2 meses, digamos. Não tem por que você extrapolar para daqui a 6, 8 meses, mas digamos que até 2 meses você consegue extrapolar, né? Seria um intervalo bom, razoável. Eu quero saber como é que vai estar daqui a 2 meses. Ou 14 dias, que eu acho que é o intervalo que, olha, se não fizer isso agora, daqui a 14 dias vai estar assim. É o intervalo aí Mas o que acontece é que essas variáveis, elas estão mudando. Né? A variável de distanciamento social, por exemplo, ela varia. Não tem como você... E aí, eu não sei o que nós estamos, na verdade, aprendendo. Se você está aprendendo comportamento separado de cada uma dessas variáveis, juntando esse comportamento, você vai ter o comportamento global, por exemplo, do número de mortes, ou número de casos, que seja em função de cada uma dessas curvas, entendeu? Tipo assim, se você entregar cada uma dessas curvas, ela consegue fazer uma predição para não sei quanto tempo. Mas o problema é que você não sabe o que vai estar dali do momento que você fez o corte para frente. Como é que vai ser o comportamento, se vai mudar cada uma delas, né? Então, na verdade, assim, não tem solução para esse problema. Toda solução ela vai ter seus erros. E aí, se a gente conseguir alguma coisa que, pegando esse grupo aí, consiga analisar e dar, olha, a gente tem 40% ou 50%, se tiver 60%, 70%, melhor ainda, mas se tiver pelo menos 40% de certeza de que isso aqui vai ser assim, cara, já ajuda em muito o gestor, né, da pandemia. Então a gente não tem que tirar daqui também, que a gente não vai querer ser totalmente preciso, mas o que a gente conseguir de predição já ajuda, né? O que ajudar já é bom, né? Sim. Entendi o que o senhor quis dizer agora. Okay. É verdade, eu concordo com isso aí que o senhor falou, dessa dificuldade, né? Realmente, eu estava pensando sobre isso e é um ponto que eu me aventurei aqui e não sei se vai ter resultados até esses 40%, assim, vou dizer que o senhor falou. Também não sei exatamente como medir isso, né? Mas eu vou... Não, 40% de erro do que você previu para daqui a 2 meses, por exemplo, e do que aconteceu na realidade. Sim. Você entendi. conseguir medir isso, eu estou aqui 0,4 de erro disso daqui. Tá bom. Eu não vou dizer que isso é ruim, não. Isso aí já ajuda. Já é uma informação a mais. Né? Porque você tem aí um range, na verdade, né? Você fala que eu estou com 40% de erro, se era
100 pessoas, é 100 menos 40 ou 100 mais 40 que morrem, por exemplo, né? Ou morre 60 ou morre 140. Eu acho que não é um erro grosseiro. Você chutou aí um valor aproximado, né? Então, é isso aí que a gente tem que cuidar também, tá? Só para a gente estar com Davi, Igor e Ian Douglas, que eu acho que estão aqui para ajudar, né? Para colaborar, e aí vocês também sintam-se livres. Eles têm um conhecimento guardado aí de pelo menos 6 anos ou 8 anos desde a iniciação científica até terminar o doutorado deles, né? E trabalharam em coisas relacionadas com isso. Então sintam-se livres aí para buscar ajuda com eles também, tá? Independente. Não sei se vocês entenderam, a gente começou a formar as células, né? Agora, os núcleos. Ok? Claro, eu estou sempre aqui, podem me procurar a hora que vocês quiserem, mas Davi e Igor e Ian Douglas também podem ajudar aí, né? Certo, Davi? Certo, Igor? Certo, Ian Douglas? Será que a gente tem 3 minutos aqui só para dar uma viajada? Vai. Tava pensando, essa ideia das gaussianas é muito legal, cara. Se a gente conseguir decompor a série temporal da Covid em uma soma de várias gaussianas, como se fosse o inverso de uma estimação de densidade, né? Que usa Kernel, por exemplo. Aquele KDE, como se fosse o inverso do KDE. A gente teria várias gaussianas se somando para resultar naquela curva da Covid lá. E ao invés de a gente fazer um modelo para prever a quantidade de casos em determinado dia, a gente faria um modelo que previsse que ali naquele dia a gente somaria uma gaussiana com normalização amplitude x, né, um número entre 0 e 1, um desvio padrão, a largura lá da gaussiana, e você somaria isso à curva da Covid, tá? Então você, ao invés de prever a quantidade de casos, você preveria gaussianas que você somaria que resultaria naquela curva lá. É só assim uma ideia bem abstrata assim que é um tiro no escuro, na verdade, mas sei lá, é o que eu estava pensando aqui. Você teria uma saída para cada gaussiano, né? Ou você teria redes separadas, uma para cada gaussiano? Não, você teria uma rede normal, um LSTM, só que ao invés de prever a quantidade de casos, você colocaria na curva, você preveria uma gaussiana. Parâmetros de uma gaussiana, você criaria essa gaussiana e somaria a curva, entendeu? Para gerar aquela curva lá da Covid. Desvio padrão. Interessante. Quais são os parâmetros gaussianos, basicamente? Desvio padrão Em média. e média, né? Média. Só isso. A média no A caso média seria... normalmente é 0, né? Normalmente a gente usa a média 0. Porque ela seria deslocada, né? Ela seria aplicada no dia que você fizesse a predição. Então a média seria equivalente ao dia, por exemplo. Então você faria a predição do desvio padrão e da amplitude, né? Que é o quanto você... o peso que essa gaussiana teria na posição na soma para chegar na curva final, na série temporal. Agora, de novo, ela não é uma gaussiana, por quê? Porque tem esses fatores aí que influenciam. Assim, se você manter os fatores, as variáveis inalteradas, ela vai ser uma sigmoide, uma log curva, aí, alguma coisa parecida com isso. Ela vai ter um comportamento de pico, né? Mesmo que seja... A gaussiana é bonitinha, mas ela pode ser o pico antes, pode ser o pico depois, mas ela seria assim, né? Se mantiverem as variáveis como distanciamento social, taxa de transmissão, essas coisas todas. Porém, é que isso não se mantém, né? E aí ela acaba assumindo essas formas aí doidas, né, que a gente vê, com vários picos, etc, né? Então isso aí a gente tem que considerar também, mas eu acho que justamente cada uma dessas gaussianas vai trabalhar uma parte separada desses parâmetros aí, né? Pode ser sim. Isso, porque se você tomar várias gaussianas um perto da outra, e se você espaçar essas gaussianas, né, somar gaussianas mais separadas, você vai menor e você consegue
fazer como se fosse uma tomada de Fourier. Você faz uma tomada de um sinal através de várias gaussianas. E você vai Daria para escrever trabalhar uma no amostra domínio da de sinal- frequência também, né? Trabalhar no domínio da frequência. Esquecer e depois só no final voltar para aprender séries de Fourier e depois você voltar. Tem as redes convolucionais que já fazem isso. É, Ela faz justamente isso, aplica vários filtros, que é justamente para pegar as frequências e joga como entrada, como sendo as features para treinar a rede. O complicado de trabalhar no domínio da frequência é que a gente teria que assumir que esse sinal ele é periódico, né? E a gente acho que não pode fazer isso. Talvez na Certo. frequência banda base ali, não. A frequência fundamental, não. Mas as oscilações que a gente tem lá na superfície da curva, da série temporal, a gente pode assumir que é periódico. Mas na banda base, não. Eu acho difícil assumir isso. Mas é só com experimento. O negócio beleza. lá de Então, Fourier. aí, Danfrey e quem que estava? E Emerson, já coisas para pensar aí, né? E para trocar figurinhas comigo. Davi. Deixa eu só acrescentar uma informação, professor, por favor, rapidinho. Diga aí. Viu que o pessoal já veio aqui chamar, né, a gente? Sobre isso que o Igor estava falando, esse artigo que eu passei recentemente é algo similar ao que o Igor estava falando, que é o seguinte: ao invés de tentar montar a gaussiana, o que eles fazem é justamente utilizar a média e a variação da gaussiana como parâmetros de entrada para uma rede, né? Tentar estimar a rede. Então, a complexidade da rede é o menor dos problemas. O principal é tentar entender a média e a variação, no caso aí seria dessa curva da Covid aí, e isso, então, seria definido o grande problema do artigo, em que, inclusive, no artigo eles têm também exemplos utilizando o modelo SIR. Então, é um pontapé aí que talvez converja com a ideia de Igor e que eu acho que seria muito importante, só reforçando aqui. Beleza. Pode partir para wavelets também, né? Tem tudo a ver. Que é mais fácil, que é mais simples da gente entender do que Fourier, né? Wavelets você, na verdade, quebra em mais de um sinal, né? Mas eu não sei, de novo, a gente imagina que a rede consiga aprender isso, né? Também. Aí você teria que ter sair daqui do conjunto de dados e partir para 3 ou 4 conjuntos outros, né, dentro para poder formar as suas convoluções. Redes convolucionais conseguem fazer isso também, né? E aí, dependendo da base que você utiliza, daria até para aprender também quais são as variáveis dessa base que você está utilizando. De repente, a gente aprende uma base wavelet nova aí, ó. Consegue fazer a rede aprender, ó. Para isso aqui seria... Tá legal. Gostei da ideia. Vamos encerrar aqui hoje, então, Davi? Beleza? A próxima semana seria o Cláudio para apresentar, e o outro horário ficaria livre para o pessoal que está trabalhando aí, Francinal de Julho, mostrar alguma coisa que eles queiram mostrar. E depois a gente decide o nosso futuro. Se vai continuar tendo reunião, se vai aumentar, cada 15 dias, a gente vê na próxima semana. Beleza? O Cláudio saiu da reunião, né? Ele entrou, mas saiu depois. Tem que entrar em contato com ele. Legal. Beleza. Então, tá bom, galera. Valeu, muito bom. Parabéns para todo mundo aí. Eu acho que é isso aí que a gente estava... Aquele empurrãozinho que eu dei lá atrás, né? Serviu para... Quer dizer, eu sei que vocês já vinham fazendo isso, mas não tinha apresentado aqui ainda, né? Então, ficou legal que agora todo mundo já está inteirado, né? E assim, sintam-se livres aí para aqueles que quiserem ajudar, né? Sintam-se livres para ajudar, tá? Lembrando sempre que a gente tem aí os atores, que são os alunos de doutorado, os alunos de mestrado, né? Mas é bom, essa interação é bom que a gente se ajude, né? Ok? Valeu, galera. Beleza. Um abraço. Ok, valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Bom fim de semana para todo mundo.